período eleitoral pouco se discute política. E eu venho aqui tratar de política de saneamento. Essa Casa Legislativa, ao longo do ano passado, realizou diversas reuniões, algumas reuniões públicas, audiências públicas, em torno do processo de privatização da Corsã. Estivemos aqui reunidos, formamos entendimentos. No entanto, todas as conversas que tivemos aqui foram olimpicamente ignoradas por aqueles que tomam as decisões. Isso fez com que o processo de privatização, e aqui eu falo, está em debate a privatização ou não da Corsã. Mas mais do que isso, a forma como se dá. Eu não tenho receio de dizer, porque aqui tenho me manifestado reiteradamente contra o processo de privatização da Corsã e contra a privatização da Corsã. Porque entendo que não é a melhor decisão política a ser tomada quando a gente pensa numa política de saneamento, uma política para o estado do Rio Grande do Sul, uma política que envolva os pequenos e os grandes municípios. Pois, no ano passado, 2021, muito se debatia um aditivo do contrato da Corsã. Ora, nós destacávamos aqui que para haver um aditivo, deveria, para que o Executivo Municipal de Santa Maria assinasse um aditivo contratual com uma empresa pública, que estes aditivos tivessem que ser analisados por esta casa. Pois não foi o entendimento do Legislativo, do Executivo naquela oportunidade, que assinou um aditivo. E de aditivo só tem um nome, porque se trata de uma repactuação quase que global e que envolve décadas para frente. Décadas. Como pode o município de Santa Maria firmar qualquer espécie de contrato por décadas de um assunto que é a sua responsabilidade exclusiva, que é o saneamento, sem ouvir a sua comunidade de forma constitucional? Ou seja, venham para cá, a gente debate as cláusulas e verifica se é pertinente ou não. No entanto, o município assinou o aditivo. Isso tem implicações, não só para o município de Santa Maria, para tantos outros, implicações financeiras que, porventura, são consideradas razoáveis por aqueles gestores. No entanto, ao longo do mês de janeiro, numa articulação também feita com o Sindiágua, com parlamentares de todo o estado do Rio Grande do Sul, foi proposta uma ação judicial, da qual eu figuro como autor, dentre os tantos autores, uma ação popular com pedido liminar para suspensão do aditivo ao contrato de programa assinado pelos municípios réus e pela Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento. Portanto, é uma ação de pessoas físicas, detentoras ou não de mandato, que questionavam, através de uma ação popular, a legitimidade dos municípios firmarem este aditivo sem ouvirem as câmaras de vereadores. Esse processo foi ajuizado no mês de janeiro. Pois agora, recentemente, já no início desse mês, o Ministério Público se manifestou no processo. Foram intimados todos os municípios, foi intimada a Corsã para que fossem juntados os aditivos e para que se verificasse se de fato não havia sido consultados os parlamentos. Ou seja, teve que o judiciário intimar os municípios, intimar a Corsã para trazer o aditivo, para cobrar aquilo que é o óbvio. Os municípios, os parlamentos devem ser consultados. O parecer do eminente procurador é taxativo em dizer o seguinte:
Através da normativa citada, se verifica, conforme mencionado, a indevida novação contratual sem a prévia e obrigatória realização do processo licitatório, impossibilitando a livre concorrência para a execução do serviço por mais de 40 anos, caso mantidos os aditivos, situação que se vislumbra ilegal. Diante disso, e sobretudo da intenção de privatização da Corsã, entende-se prudente, desde já, a suspensão dos aditivos ante a existência de possíveis danos irreparáveis aos municípios que o assinaram. Colegas vereadores, colegas vereadoras, aqui não se trata de nós dizermos se somos a favor ou contra a privatização. E eu respeito quem entenda que deva ser privatizada ou quem entenda que não deva ser privatizada. E já disse, a minha posição é pela não privatização da Corsã. Agora, no entanto, se quiser privatizar, que é uma prerrogativa dos governos, do Executivo, implementarem políticas, que se faça da maneira correta. E esta não é a maneira correta do ponto de vista jurídico. Agora, é lamentável que nós tenhamos que ir ao judiciário para tratar de um tema dessa natureza. Pois ora, se fosse tão tranquilo assim, se fosse inclusive pela vontade, a Corsã poderia já estar privatizada, mas tem problemas no processo de privatização. Então, senhor presidente, neste momento em que tratar do processo de privatização da Corsã é um problema político dos municípios, é um problema político do município, é de política de saneamento. Eu apresento essa moção e busco o apoio de Vossas Excelências para que esse parlamento se manifeste. Uma moção de protesto ao processo de privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento. É importante a manifestação desse parlamento, no sentido de se contrapor ao que está sendo posto. De fato, o que aconteceu é que não só o município de Santa Maria, como outros tantos municípios de Santa Maria, sob promessa de que haveria vantagens financeiras para municípios, acabaram firmando aditivos sem o devido processo legislativo, sem o devido processo legal. Então, senhor presidente, essa é a moção que apresento, que coloco em discussão para que esta Câmara se manifeste formalmente através da sua aprovação, e venho aqui repetir: sou contra a privatização da Corsã. Sou contra a privatização da Corsã. Agora, no entanto, muitas vezes fui contra projetos que foram aprovados. Essa é a minha posição. Se essa preposição não prevalecer, nós temos que garantir que o município de Santa Maria tenha o melhor serviço de saneamento, e não é através de um aditivo firmado sem ouvir essa casa que poderemos lograr um objetivo. Então, senhor presidente, eu solicito a Vossas Excelências, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a votar favoravelmente essa moção de protesto ao processo de privatização da Corsã. Muito obrigado.